Olá, gente, como estamos? Todo mundo bem? Estou aqui para mais um estudo com vocês do livro de Gênesis. Estamos caminhando da narrativa da criação até onde terminar o livro de Gênesis. Estamos agora na grande virada da vida de Jacó, né? Estamos no capítulo 28 do livro de Gênesis. Mas antes de começarmos a leitura, se você gosta dos meus vídeos, então espalhe, né, esses estudos que nós fazemos. O que eu sinto hoje que falta muito entre os cristãos é o conhecimento da palavra, é o conhecimento, a leitura da Bíblia, né? Já passamos por todos os profetas. Você pode indicar os estudos dos profetas para que as pessoas se atualizem, né? Tem muita gente aí esperando coisas que não é para agora, é para daqui muito tempo, né? Outro dia me perguntaram sobre a questão lá dos peixes, né, dos boleins que aparecem lá em Israel, né? Estão dizendo, não, é o cumprimento da profecia de Ezequiel. Não é não, gente. Ainda não é o cumprimento da profecia de Ezequiel. Para a profecia de Ezequiel se concretizar, o Mar Morto vai ter que estar vivo. E a vida do Mar Morto vai vir de um rio que vai surgir nas bases do templo que ainda vai ser construído. Para que isso aconteça, muitas outras profecias terão que se cumprir. Uma outra coisa que nós devemos pensar bem é que, às vezes, os métodos que o Eterno usa para concretizar as profecias dos grandes profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Abacuque, Sofonias, todos eles, né? O Jonas. Ele usa circunstâncias, situações humanas para que isso aconteça. Então, para que essas profecias aconteçam, por exemplo, o templo vai ter que ser construído. Quem vai construir o templo? Não são os anjos, não, gente. São humanos mesmo, lá, judeus, que vão construir o templo. Para que esse templo seja construído, aquele que está lá tem que cair. Agora, para aquele cair, talvez a gente precise de uma intervenção do Eterno, tá? Então, é muita coisa. Tem que haver, por exemplo, tem que haver uma situação muito complicada para derrubar a mesquita de Omã que está lá. O que pode acontecer para isso? Um terremoto, por exemplo, mas aí já é uma intervenção divina, para que a intervenção humana se concretize e realize, né? Então, vamos estudar, divulgue o estudo dos profetas que nós temos. Nós começamos em Isaías e terminamos em Malaquias, talvez, o último profeta. Então, tem muita coisa que nós já estudamos, tá? Então, divulgue os vídeos para que as pessoas entendam e não caiam no engodo do engano, tá bom? Então tá, vamos lá para o capítulo 28 do livro de Gênesis. Versículo 1. Desculpa, gente. E Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe, disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Gente, Jacó já tinha uns 40 e tantos anos. Ainda não tinha casado. O Isaú já tinha uma porção de filhos.
Tinha filho já com mais de 20 anos. E Jacó ainda estava lá. Jacó era realmente tranquilo. E Deus, e abençoou ele de novo. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão. Olha aí, olha o detalhe. A bênção de Abraão não foi dada a Esaú. A bênção de Abraão, que o Eterno deu a Abraão, quando ele saiu da terra dos pais dele, de Ur dos Caldeus, essa bênção foi dada a Jacó. Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Olha, toda a bênção que Deus deu a Abraão estava sendo dada agora a Jacó através do seu pai Isaac. E assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vamos lá, gente. A descendência de Jacó foi abençoada por Isaac, mas Isaac ainda não tinha tido, Jacó ainda não tinha tido nenhum filho. A bênção de Abraão foi dada aos espermas de Jacó. Foi dada a Jacó antes mesmo de qualquer filho ter nascido, como foi dada a Abraão e como foi dada a Isaac. Quando Abraão abençoou Isaac, ele também tinha tido filho. Tanto é que Rebeca teve problema para ter filho e teve que apelar para o sogro Abraão para orar por ela para que o Senhor interferisse e lhe desse as crianças. E ela só teve esses dois. Só estes gêmeos ela não teve mais. E Isaac não teve concubina para ter mais filhos. Isaac só teve esses dois, Esaú e Jacó. Agora acontece uma coisa. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Como é que Esaú ficou sabendo disso? Tinha gente lá dedando, né? Tinha gente lá ouvindo que, por certo, gostava mais de Esaú do que de Jacó, e foi lá e dedou para Esaú. Esaú não morava junto com Isaac. Ele morava num outro lugar com a família dele, com as mulheres dele e com os filhos dele. Mas alguém da casa de Isaac ouviu o que aconteceu na casa, nas tendas, né? Que aconteceu nas tendas, tanto de Rebeca quanto de Isaac, e foi lá e contou para Esaú. Desde aquela época já tinha um dedo duro. Como é que Esaú ficou sabendo disso? Alguém foi lá e contou. Alguém que ouviu e contou. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael, que era irmão de Isaac, que era o tio de Esaú. Foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalat, filha de Ismael, filho de Abrão, irmã de Nabaiote. Que relação que tinha essa mulher? Ela era filha de Ismael. Então, ela era prima de Esaú. Eles eram primos, né? Filha de Ismael, era primo de Esaú. E Esaú foi lá e tomou essa menina
né? A gente não sabe a idade dela nem nada, não sabe nada. O Jacó, o Esaú e Jacó já estavam com mais de 40 anos. Quer dizer, além das duas mulheres que ele já tinha, que eram cananitas, ele foi lá e pegou mais essa, que era a filha de Ismael. Que ele pensou assim, então eu vou pegar uma da família, porque aí meu pai não vai achar ruim, né? Eu acho que eu subi demais aqui. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. Berseba era lá embaixo, eu já mostrei para vocês o mapa, né? Berseba fica mais lá embaixo, onde ele morava, onde ele tinha a casa dele com o Isaac, porque o Isaac não morava lá em, como é que chama lá onde o Abraão morava, que era Hebron. A tenda de Abraão era em Hebron. A tenda de Isaac era em Berseba, era mais lá embaixo, né? Lembra que ele saiu lá do Egito, né? Ele saiu ali daquelas partes do Egito e foi para Berseba, lembra disso? Então, quando os trabalhadores dele abriram, né, aquela poço de água viva, né? Então, já Abraão tinha a casa dele lá em cima, lá em Hebron, mas Isaac morava em Berseba, aqui embaixo. Agora tem uma história que aqui não conta. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. Quando Esaú ficou sabendo que Jacó, gente, isso já é a tradição, tá? Já está na tradição nos livros que não nos livros históricos de Israel. Quando Esaú ficou sabendo que Isaac saiu, que Jacó saiu, estou confundindo os nomes. Esaú, quando soube que Jacó foi para Padan-Aram, que saiu de Berseba, lá de baixo, e foi caminhar até Padan-Aram, ficava lá mais em cima, e ele tinha que passar por Hebron e subir até lá perto da Síria, né, lá para aquela banda ali, fica mais ou menos para o lado do Líbano, né? Então, o que ele fez? Ele falou para os filhos dele, ó, Jacó subiu, agora está na hora de matar ele. E mandou 2 filhos dele, com alguns outros homens, atrás de Jacó. E encontraram Jacó mais em cima, não muito longe de Berseba. Mas aí, Jacó conversou com os sobrinhos dele. Conversou e ele falou, mas por que você tomou aí? Porque foi uma conversa muito pesada que eles tiveram. A discussão, porque que ele tomou o direito de primogenitura do pai. E aí ele contou para os sobrinhos o que tinha acontecido. E aí eles decidiram não matar o tio, porque falaram, a gente vai matar um sangue inocente. Decidiram não matar o tio. Isso causou um problema muito, muito grande entre eles e o pai. Mas depois, você sabe que o pai acaba perdoando tudo e não aconteceu nada. Mas, realmente, Esaú tentou matar Jacó antes de ele sair das redondezas de Berseba. Tá? Ele mandou os filhos dele atrás, mas os filhos eram novinhos, né? Tinham por volta de 20, 18, 20 anos. O mais novo tinha por volta de 18, o outro já era um pouquinho mais velho. Mas, mesmo assim, Jacó conseguiu convencê-los a não matá-lo e dizer, eu estou indo embora, não volto mais, vocês ficam aí com tudo que é do meu pai, pode ficar com seu pai, eu não vou querer nada. Então, aí eles decidiram. E não mataram o tio, deixaram o tio embora. Tá? Mas houve esse incidente aí no caminho, que causou um probleminha para os filhos, mas depois eles resolveram o problema entre eles. Versículo versículo, que número é esse, gente? Versículo 10. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite,
porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Isso depois daquela confusão com os sobrinhos, né? Ele conseguiu escapar e chegou nesse lugar aí. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A mesma bênção que foi dada a Abraão foi dada a Jacó. A mesma bênção. Lembra que o Senhor mandou Abraão cruzar a terra, fazer uma cruz em cima da terra? E ele andou. Abraão andou. Ele foi de lá de cima, descendo lá do Líbano, desceu até perto do Egito, depois ele foi do mar Mediterrâneo ao Rio Jordão. E a tua descendência será como o pó da terra. E estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Gente, essa bendição aqui do versículo 14, estou precisando pegar o outro óculos, mas o outro óculos está lá, não vou pegar ele não, porque esse aqui é difícil ler com ele. Essa bendição aqui, serão benditas todas as nações da terra, não é só com relação a Jesus de Nazaré, eu já conversei sobre isso com vocês, né? Em outros vídeos eu já falei sobre isso. Essa bendição é com relação a tudo, a medicina, a ciência, a tecnologia, tudo. Gente, quase 90% de todas as medicações que nós usamos hoje para a cura de câncer, a insulina, como é que chama aquele negócio? Cura gripe, como é que chama? Foi tudo descoberta por judeus. Em termos de medicina, em termos de tecnologia, se você está podendo me ver agora, conversando com você, essa tecnologia que está aqui dentro foi judaica. Nós não teríamos condições de ter chips. O chip do telefone, pois é, foi criação judaica, de judeu. Então, você está vendo que essa bendição do Eterno para o povo de Israel não é só com relação ao Jesus de Nazaré, é com relação à nossa vida aqui na terra. Não haveria condições de Jesus de Nazaré vir num futuro se não houvesse isso. Qual que foi uma das promessas do Apocalipse? Que quando Jesus voltasse, toda a terra ia ver. Esse versículo, gente, era um problema há 20, 30 anos atrás. Porque todo mundo falava assim, mas como é que ele vai ver se a Terra é redonda? Se ele aparecer aqui, lá no Japão, não vão ver. Agora vocês estão sabendo por que todo mundo vai ver? Olha aqui, ó. O dia já está indo embora. São agora 5h21. Já está escurecendo, já está demorando mais para escurecer, mas já está 5h21, já está escuro, tá vendo? Tá bonito, né? Lá atrás, ó. Então, hoje nós sabemos como é que toda a Terra vai ver ao mesmo tempo, porque nós temos aqui a internet. Quem que criou tudo isso? Pois é, o judeu. Bom, né? É incrível, né, gente? Olha como é que o Eterno trabalha. Eles tinham uma dificuldade tão grande no passado de interpretar como é que todo mundo vai ver isso aqui está errado. Eu acho que o profeta João entendeu isso errado.
Não entendeu não, o João entendeu certinho. É porque naquela época não tinha tecnologia ainda, né? A tecnologia disso aqui agora é bem recente, gente, não tem 30 anos. Vocês imaginam isso? Não tem 30 anos. Essa tecnologia que você está me vendo aqui, ó, tem uns 10 anos só, tá? E em ti e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Tira o judeu para você ver o que acontece. E eis que estou contigo, essa foi a promessa que o Senhor fez a Jacó. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te darei e te farei tornar a terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Gente, até arrepiei. Olha que coisa mais interessante. Olha o que o Eterno falou para Jacó naquela noite em que ele viu o anjo subindo e descendo. Lá em cima do topo estava o Senhor dos Exércitos, não é o Senhor dos Exércitos, estava Jesus de Nazaré, né? Ele estava lá em cima, e ele falou, Abraão, Jacó, eu vou te abençoar. Tudo que eu falei vai acontecer, porque ele precisava vir. Jesus estava lá em cima, ele ainda não tinha descido, não tinha nascido ainda, e ele precisava da semente de Jacó, para que, gente, da época de Jacó até o cumprimento do nascimento do Messias, foi mais de 1000 anos. Você já pensou? Pois é. Para o Senhor não existe tempo. Tempo existe para mim e para você. Yeah. E eis que estou contigo, versículo 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei. Eu estou arrepiada todinha, gente, aqui. E não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Gente, essa profecia, essa palavra de Jesus de Nazaré, antes da encarnação, está se cumprindo até hoje. Até hoje. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Nós nunca sabemos, né, gente? O Senhor está onde estiver um filho dele, ali o Senhor está. Ali o Senhor está. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tornou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Olha o que Jacó fez. Olha que coisa mais linda que Jacó fez. Ele fez um altarzinho, colocou a pedra que ele colocou a cabeça para dormir em cima, no topo, e pegou um pouquinho de óleo que ele carregava com ele e jogou em cima da pedra e abençoou aquele lugar. E chamou o nome daquele lugar Betel. E o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Betel. A cidade chamava Luz. Olha que nome, olha que todos os dois são bonitos, né? Tanto Betel como Luz. Luz. E então Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Ele fez um pacto com o Eterno. Já que o Senhor está me abençoando, e se tudo que eu ouvi essa noite, nesse sonho, é verdade, eu vou fazer um pacto se tu me abençoares. Se me deres
comida para comer, roupa para vestir, ele não pediu nem riqueza. Ele só pediu o suficiente, comida e vestido. Ele não queria riqueza. Aí ele disse: o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tem o poço por colunas será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei, disse-lhe. Gente, Betel. Deixa eu ver Betel aqui. Porque em Betel repousou a arca do Senhor por um tempo, viu? Por um tempo a arca esteve lá em Betel. Betel in the Bible. Cadê? Ah, tá aqui em cima. Betel. Eu queria ver. Fica acima de Jerusalém. A arca, eu vou tentar ver se dá certo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Betel. Tá vendo? Betel tá aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Betel tá aqui. Jerusalém tá mais para baixo. E Siló, você tá vendo Siló? Deixa eu ver, deixa eu me organizar aqui, gente. Siló. Ó, Jerusalém está aqui embaixo, Betel está aqui e Siló está aqui, ó. A arca ficava em Siló, também teve a arca, e teve a arca em Betel, nesses dois lugares onde a arca estava, tá vendo? Siló e Betel. Ele saiu daqui de baixo, bem longe, olha quanto que ele andou até chegar em Betel. Ele saiu lá de baixo, bem de baixo, né? Porque, deixa eu mostrar para vocês de novo aqui, ó. Porque o Egito está aqui para baixo, tá? O Egito está aqui para baixo. Aqui está o Mar Morto, não, o Mar Mediterrâneo, aqui está o Mar Morto, né? O Mar Mediterrâneo está aqui, o Mar Morto está aqui, e Betel está aqui, e Jerusalém está aqui embaixo, e ele estava aqui mais embaixo ainda, porque Jerusalém já estava. Essa área aqui é mais perto de onde tinha a tenda de Abraão. Tá? Hebron, está mais para cá, Hebron. Hebron está mais ou menos aqui, ó. Então, para vocês verem o tanto que ele andou. Ele já estava quase chegando lá. Não se sabe quantos dias Jacó levou de Berseba, de Berseba, né, que ele saiu. Não se sabe, era no mínimo, gente, até ele chegar em Betel, que era a cidade chamada Luz, de Berseba, lá de baixo, né? Ficava bem lá perto de Jericó, abaixo de Jericó, bem abaixo de Jericó. Para ele chegar até lá em cima, deve ter sido uns 2 dias de viagem. Os sobrinhos dele devem ter pego ele no começo da viagem, nas primeiras horas, assim, umas 3, 4 horas depois que ele estava andando. Aí daí ele teve que subir, né? Até chegar ali. Eram uns 3 dias de caminhada. Para vocês terem uma ideia, de Nazaré, que fica mais ou menos pelo meio do caminho, é uns 2 dias de viagem que ele deve levar. Porque de Nazaré até
Jerusalém eram 3 dias de caminhada. E vocês viram onde fica Jerusalém. Ele veio bem mais abaixo, um dia de viagem de sair de Beceba até Jerusalém já era um dia de viagem. De Jerusalém até Betel era mais um dia de viagem. Andando, né, gente? Porque naquela época eles faziam tudo andando. Então, porque não se tem referência a que ele estava de cavalo, de mula, nada disso, né? Mas se ele foi andando, agora a gente não tem como saber desses detalhes, né, gente? Infelizmente a gente não tem como saber desses detalhes. Se ele estava de mula ou se ele estava andando. Se ele estava andando, de onde ele saiu de Beceba até lá em cima seriam uns 3 dias de viagem. Se ele estava de mula, aí você põe a metade do tempo, né? Mas como e eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nunca ouvi ninguém discussando sobre isso ou falando sobre isso, se ele estava andando, mas normalmente se fala que ele estava andando, né? Não se diz com relação a animal nem nada. É que eu acho bem estranho, porque eles tinham bastante animais, né? Eu não sei se tinham animais de carga, porque naquela época não se usava tanto animal para carga, né? O único animal de carga que se usava naquela época, assim, que levava pessoas que a gente sabia que levava gente em cima, que era mais fácil levar, era o camelo, né? Mas o camelo já era um animal mais caro, né, gente? Não era tão barato como a mula. O camelo era um animal mais caro. Mas, de qualquer forma, Jacó foi para Padã Arã. E aqui nós terminamos o capítulo 28 do livro de Gênesis. E vocês souberam de mais alguns detalhes que, por certo, vocês nunca tinham ouvido falar, né? Mas primeira vez em que os filhos de Esaú, né, encontraram com o tio foi nessa época. Eles não tinham convivência, porque Esaú tinha raiva de Jacó. Então, eles não tinham convivência. Então, os filhos de Esaú não conviveram com os filhos de Jacó. Não conviveram. Tanto é que mais na frente, quando as coisas começarem a desenrolar, nós vamos estudar muita coisa ainda, muitas situações difíceis e tristes com relação a isso. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde aí no Brasil, esteja melhor do que aqui, aqui já escureceu, são 5:30, e olha lá, 5:30 dá, 5:30. Mas tá melhor, gente. Estava escurecendo às 4 horas da tarde, agora está escurecendo às 5:30, então tá bom, né? Está melhorando. O sol já está batendo aqui, ó, na minha arinha aqui, o sol já está batendo aí. Tanto é que as minhas luzinhas ali já estão acendendo. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia, tchau, tchau.